paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Raifran Batista, pela graça de Deus, pastor titular da Assembleia de Deus em Santa Inês. Estamos apresentando mais uma reflexão diária da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição desta semana é a lição de número 2. A lição do próximo domingo, portanto, traz como tema Somos Cristãos. A SEADEMA tem desenvolvido um excelente trabalho na área da educação cristã, ensinando, motivando e incentivando alunos e professores da Escola Bíblica Dominical para estarem comprometidos com o ensino da verdadeira e santa Palavra de Deus, especialmente nesse trimestre, o primeiro trimestre de 2025, que traz uma temática na área da apologética, defendendo a verdadeira fé. A lição do próximo domingo será Somos Cristãos. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o versículo 1 e também o versículo 5, são estes os versículos sugeridos para a reflexão desta quarta-feira. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Percebemos na leitura desses dois versículos que os judaizantes, de algum modo, condicionavam a salvação à observância da lei de Moisés. Naqueles primeiros dias da igreja cristã primitiva, ou igreja cristã do primeiro século, a igreja se compunha, na sua maioria, de judeus convertidos a Cristo. Muitos deles ainda não entendiam que a igreja não é uma seita judaica, não é uma extensão do judaísmo, não é uma seita que se originou do judaísmo ou a partir dele, mas a Igreja de Cristo é o conjunto de todos os salvos que fazem parte da nova aliança, crendo no poder salvador de Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Esta salvação é anunciada por meio do Evangelho de Cristo Jesus. Evangelho este que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja, portanto, crê que é necessário arrependimento e fé no Senhor Jesus, isto é, a fé salvadora, a fé para a salvação. Os nossos irmãos que compunham a igreja cristã do primeiro século, uma grande parte deles tiveram dificuldade de entender a questão do rito mosaico na igreja. Portanto, foi necessário a realização de uma assembleia em Jerusalém. Percebemos pela leitura dos dois versículos agora apresentados que alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos que, se os tais não fossem circuncidados, conforme o uso de Moisés, não poderiam alcançar a salvação, não poderiam ser salvos. E
Dentre estes se destacavam aqueles que anteriormente haviam feito parte da seita dos fariseus. Lembrando que o farisaísmo era uma das seitas judaicas. As outras mais conhecidas eram os conhecidos como saduceus, os essênios, mas havia também uma facção chamada zelotes, que eram mais tendenciosos ao nacionalismo extremista. Mas as três que se destacavam, portanto, eram a seita dos fariseus, a seita dos saduceus e a seita dos essênios, que viviam lá na comunidade de Qumran. Mas aqui no texto, Lucas apresenta que, por causa da mentalidade destes irmãos, que queriam impor práticas ou ritos mosaicos, ritos exclusivamente judaicos à igreja, por causa da concepção deles e da forma como eles ensinavam, foi necessário que se reunissem os apóstolos, os anciãos, para considerar este assunto. Apóstolos, anciãos, profetas, pregadores, cooperadores da obra de Deus, de um modo geral. E o mais interessante é o que está no final, ou seja, a decisão daquela assembleia. Ficou, portanto, decidido, conforme está no versículo 28 do capítulo 15 de Atos. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. E quais eram as coisas necessárias? Que, versículo 29 responde, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. E destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Assim, foi esta a decisão, com base no que eles entenderam da palavra de Deus. Pois, segundo o doutor historiador Lucas declara, que também era teólogo da igreja, ele diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Foi uma decisão do Espírito Santo, os iluminando, os orientando, deixando claro que para a igreja não era, portanto, necessária a utilização dos ritos ou dos rituais, dos cerimoniais da lei, dos cerimoniais mosaicos, os rituais ensinados por Moisés aos judeus, visto que a igreja não é a continuação do judaísmo. A igreja é uma agência do reino de Deus na terra, uma igreja realmente evangélica e bíblica é aquela que se compõe de cristãos regenerados, conhecidos como discípulos de Cristo, vivendo dentro da nova aliança predita no Antigo Testamento e concretizada no Novo Testamento, no período em que Jesus entregou a sua vida na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Com a descida do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2, então foi inaugurada a nova aliança, o período da igreja, com a presença capacitadora do Espírito Santo. Assim aprendemos que a igreja é composta de cristãos salvos, regenerados, vivendo dentro da nova aliança. Participe da escola dominical. Se você sabe, vá para ensinar. Se você precisa aprender, vá com o coração e a mente abertos para uma nova aprendizagem, uma aprendizagem mais profunda, e caminhe com Deus à luz de sua palavra. Amém.